Sendo as criaturas curiosas que somos, os seres humanos estão constantemente descobrindo coisas novas e surpreendentes, mas às vezes essas descobertas são tão estranhas que levantam mais perguntas do que respostas. De artefatos realmente bizarros que caíram dos céus a antigas anomalias encontradas no subsolo, aqui estão alguns dos objetos mais estranhos descobertos recentemente. Cubos do Rio. Em maio de 2020, o inglês Will Reed estava vasculhando sedimentos em busca de metais preciosos em um rio raso em Coventry, na Inglaterra, quando se deparou com algo realmente inesperado. Inicialmente pensando que ele tinha acabado de pegar alguns destroços do leito do rio, Will e seus 2 filhos rapidamente perceberam que haviam encontrado algo muito mais intrigante. Eles realmente descobriram cubos feitos de chumbo, pequenos o suficiente para segurar entre o polegar e o indicador, cada um com símbolos e números inscritos. Eles acabaram encontrando mais de 60 cubos, ao lado de várias moedas com buracos perfurados. Incapaz de descobrir qual era o propósito dos cubos, Will recorreu à internet para obter uma explicação, e logo encontrou uma. Ele descobriu que esses tipos de cubos são usados em rituais tradicionais de oração hindu. As inscrições fazem referência a certos tipos astrológicos, e com a intenção de solicitar ajuda ou orientação espiritual de uma entidade cósmica, são jogados na água corrente para maximizar os efeitos desejados. Mas o que cubos religiosos dessa natureza, que normalmente são encontrados na Índia, estavam fazendo em um rio na Inglaterra? E quanto tempo eles estavam lá? Considerando que as moedas encontradas acompanhando os cubos foram cunhadas na década de 1980, é provável que os cubos foram depositados lá em algum momento nos últimos 40 anos. Agora, quem os colocou lá? É provável que foram deixados por hindus britânicos, realizando suas cerimônias religiosas ancestrais em sua nova casa no Reino Unido. Rios como o Ganges são lugares espirituais extremamente importantes para os praticantes da fé hindu, então é provável que este rio em Coventry tenha servido como um substituto ideal. Mas quem quer que tenha colocado os objetos lá, com certeza fez com que acontecesse uma descoberta mais interessante no leito do rio do que o habitual de botas velhas e carrinhos de compras. A descoberta desses cubos foi certamente intrigante, mas você sabia que você também pode fazer as suas próprias descobertas fascinantes todos os dias, sem precisar sair de casa? Tudo que você precisa fazer é clicar nos botões de curtir e se inscrever, para se manter atualizado com o conteúdo fascinante que eu publico diariamente. E fique atento, porque eu vou mostrar algumas coisas realmente incríveis nesse vídeo. Pedra do Dragão. Em setembro de 2020, este estranho objeto de aparência escamosa foi encontrado em um campo no Arkansas. Depois de fotos serem compartilhadas no Facebook solicitando informações sobre o que poderia ser, as sugestões vieram voando, variando de alienígenas a ovos de dinossauros fossilizados, cascos de tartaruga petrificados e cogumelos gigantes. Algumas sugestões eram mais plausíveis do que outras, mas quando um especialista finalmente interveio, a maioria das ideias estava errada. A descoberta era, na verdade, algo conhecido como Pedra do Dragão, que os geólogos chamam de nódulo septário de siderita. Essas rochas geralmente se formam em sedimentos lamacentos, quando os solos secam ao longo de milhares de anos, formando rachaduras, que são preenchidas com outros minerais, como calcita. Na maioria das vezes, elas são bem menores do que o espécime descoberto no Arkansas, tornando este achado recente altamente valioso para os colecionadores. Então, mesmo que estivessem desapontados por não terem descoberto os restos de um dragão antigo, pelo menos ele seria capaz de enxugar as suas lágrimas com punhados de dinheiro. Lobo ancestral. Em 2019, foi feita uma descoberta no leste da Sibéria, que foi igualmente aterrorizante e fascinante. Nas condições geladas, foram encontrados os restos excepcionalmente bem preservados de um lobo ancestral, pertencente a uma subespécie que foi extinta dezenas de milhares de anos atrás. Acredita-se que esse espécime em particular tenha entre 32 mil e 40 mil anos, tendo sido preservado pelas condições de congelamento permanente em que foi encontrado, o que impediu que se decomposse. A pelagem, o cérebro, o focinho e as presas do lobo ainda estão intactos, permitindo que os pesquisadores determinem que sua cabeça é cerca de 12,7 centímetros mais longa do que os dos lobos cinzentos modernos de hoje em dia. Essa cabeça maior e mandíbula mais larga e robusta permitiram que o lobo caçasse grandes herbívoros, como mamutes lanudos em sua época. Embora não se saiba como a cabeça do lobo acabou se desprendendo de seu corpo, ela pode ter sido separada por mudanças no solo congelado, que a envolveu ao longo de milhares de anos. Por outro lado, sua cabeça pode ter sido enterrada sob a neve, sujeira ou gelo no momento de sua morte, enquanto os carniceiros se alimentavam das partes acessíveis e acima do solo de seu corpo. De qualquer forma, com mandíbulas tão ferozes quanto essas, sejamos gratos por não termos mais que nos preocupar com versões não congeladas desses lobos.
iPhone antigo. Considerando a frequência com que estão em nossas mãos, em nosso mundo moderno, os smartphones quase se tornaram uma extensão do corpo humano. Porém, por mais surpreendente que pareça, as pessoas do nosso tempo não são as únicas da história que gostaram de objetos em forma de tablet que cabem em sua mão. Em 2019, um artefato foi descoberto em um sítio arqueológico na República de Tuva, que se parecia muito com o smartphone. Na verdade, o artefato, que foi enterrado há mais de 2.100 anos com sua aparente dona, ao lado de moedas e cerâmica, era na verdade uma fivela de cinto enorme. Os orifícios nas extremidades mais estreitas teriam sido originalmente conectados à corda da cinta, que se deteriorou com o tempo. A fivela é feita de pedra preciosa azevite e é primorosamente decorada com outras pedras preciosas, incluindo turquesa, cornalina e madrepérola, moldadas em contas. Acessórios de vestuário feitos de azevite eram particularmente raros nessa área geográfica na época em que essa pessoa foi enterrada, e geralmente eram reservados para guerreiros do sexo masculino. O fato de ser um esqueleto feminino sugere que ela era da alta consideração e riqueza razoável, para não mencionar estar no auge da moda para seu tempo. Ela pode ser apenas uma pilha de ossos agora, mas com seu traje elegante, eu diria que ela ainda poderia arrasar em uma passarela. Só não deixe ela chegar perto de seu celular. Ela pode tentar vesti-lo. Pendrive focado. Às vezes uma descoberta é estranha não por causa do objeto, e sim por onde foi encontrado. Caso em questão, em 2019, um pendrive de alguém foi descoberto saindo de um cocô de foca leopardo congelado por biólogos da Nova Zelândia. A equipe de pesquisa estava estudando o conteúdo do cocô, que havia sido coletado de uma praia da Nova Zelândia, mas quando encontraram um pendrive, congelaram, porque, você sabe, ciência. Por incrível que pareça, ainda funcionava, e continha fotos e vídeos de família, além de fotos de leões marinhos. Igualmente perplexos e intrigados, os cientistas iniciaram uma busca pelo proprietário. Em questão de dias, o dono apareceu. Acontece que a proprietária era na verdade uma espécie de entusiasta de focas e estava observando focas leopardo em uma praia, quando acidentalmente deixou cair o seu pendrive. De alguma forma, parece que a foca acabou comendo a unidade, talvez intrigado com o cheiro. Ou então uma ave marinha pode ter escolhido o passeio por curiosidade, antes de ser comido pela foca. De qualquer forma, o pendrive atravessou a foca, que teve os seus excrementos recolhidos por biólogos. Incrível. Anel de peixe. Em 2019, um grupo de amigos pescando no Lago Michigan capturou um peixe com um bônus inesperado, um anel de casamento, preso ao redor de sua cauda com uma abraçadeira. Espantados com a descoberta, os pescadores entraram em contato com as emissoras de notícias locais para tentar descobrir a história por trás dela. Será que alguém se casou com um peixe? Aqui foi um jogo de se você conseguir pegar o anel de casamento, você se casa comigo? Bem, não. Mas o verdadeiro motivo era desconcertante por si só. Menos de uma semana após a descoberta, um homem se apresentou confessando que estava por trás do acessório incomum do peixe. Acontece que depois de se divorciar com sua agora ex-esposa, alguns anos antes, ele queria se livrar do anel e seguir em frente com sua vida. Um dia ele estava pensando no quanto ela costumava importuná-lo por ir pescar, quando ele descobriu a maneira mais perfeita de se livrar do anel, para simbolizar o fim daqueles tempos desagradáveis e para celebrar a sua recém-descoberta liberdade. Ele amarrou seu anel em um peixe e o libertou no Lago Michigan. Um mês e meio depois, o peixe junto com o anel foi capturado, desencadeando a busca por seu misterioso dono. No que lhe dizia respeito, aquele anel não passava de uma maldição, e ele alegou que sua vida se tornou infinitamente melhor desde que se livrou dele. Dito isso, não tenho certeza se o peixe ficou tão emocionado por fazer parte de tudo isso. Infelizmente, porém, o peixe não foi encontrado para se pronunciar sobre o assunto. Gigante encalhado. Em dezembro de 2016, os visitantes de Muriwai Beach, na Nova Zelândia, foram recebidos por um mistério muito grande e muito estranho. Um objeto enorme, coberto de conchas, com couros longos, semelhantes a línguas, apareceu na praia e começou a emitir um aroma horrível, provocando teorias malucas sobre o que poderia ser. Alguns moradores sugeriram brincando que poderia ser uma morsa extra grande com dreadlocks, enquanto outros sugeriram que poderia ser algum tipo de cápsula de incubação alienígena que saiu do fundo do mar. Uma pessoa apresentou a ideia humorística de que poderia ser uma árvore de Natal oceânica, que era, curiosamente, a resposta mais próxima da verdade. Na realidade, o objeto misterioso era, na verdade, um grande pedaço de madeira flutuante, que durante sua jornada pelas ondas ficou totalmente coberto de cracas de ganso. Aqueles dreadlocks de couro que cobrem a madeira flutuante eram os talos que as cracas usam para se prender aos materiais. Curiosamente, as cracas de ganso são comidas como uma iguaria na Espanha, o que significa que, tecnicamente, um prato gourmet de frutos do mar foi servido na praia. Mesmo assim, o mau cheiro acabou com qualquer fome. É provável que o aroma pungente fosse culpa das cracas de ganso, sendo deixadas para secar, apodrecendo e assando ao sol. Como tenho certeza que você já sabe, frutos do mar e longas temporadas ao ar livre são uma mistura realmente infernal no que diz respeito aos cheiros. Então, dessa vez, a panela de troncos ficou fora do cardápio dos restaurantes locais.
Artesanato de bruxas. Quando uma erupção vulcânica devastadora atingiu a cidade romana de Pompeia em 79 d.C., uma grande parte da cidade estava coberta por uma camada espessa de cinzas, enquanto os que ali viviam pereciam no calor intolerável e nas partículas vulcânicas sufocantes. As cinzas faziam algo peculiar aos restos e pertences de quem vivia ali, preservando tudo e criando uma imagem estranha da vida há 2000 anos. Em escavações modernas sob as cinzas, incontáveis descobertas fascinantes foram feitas, como uma descoberta particularmente mágica em agosto de 2019. Um tesouro de itens encontrados em uma caixa de madeira que havia decomposto em grande parte, salva pelas dobradiças de latão, foi encontrado em uma casa escavada, e acredita-se que tenham sido as posses de uma feiticeira. Esses itens incluíam botões esculpidos a partir do osso, escaravelhos esculpidos, cristais, amuletos fálicos, bonequinhos esculpidos e até alguns dentes, entre vários outros artefatos. Presume-se que esses objetos estranhos tenham sido usados para rituais, sendo usados em colares na esperança de canalizar os seus supostos efeitos. Acredita-se que alguns dos efeitos mágicos procurados pelo proprietário incluíam adivinhação, sedução e boa sorte. Parece que o ritual da sorte pode ter precisado de alguns ajustes, considerando o destino do dono da coleção, mas pelo menos a sua coleção intrigante e colorida sobreviveu à tragédia de Pompeia. Dodecaedros romanos. Algumas descobertas estranhas são mais do que apenas uma coisa única. Certos tipos de objetos são encontrados repetidamente ao longo da história, mas cada nova descoberta revela surpreendentemente pouco sobre o seu propósito. Esse é o exato caso dessas coisas, conhecidas como dodecaedros romanos. Seu nome vem de suas 12 faces planas e do fato de serem todas originárias da época romana, com a maioria deles datando entre os séculos 2 e 4 d.C. Esses estranhos objetos ocos apresentam esferas estranhas em seus cantos ao lado de orifícios circulares de diâmetros variados. Eles são geralmente feitos de liga de cobre e são frequentemente encontrados em tesouros de moedas romanas, o que sugere que eles eram vistos como itens altamente valiosos. Mas com que propósito? Bem, essa pergunta permaneceu sem resposta, desde que o primeiro dodecaedro romano foi descoberto em 1739, até os achados mais recentes, que ainda acontecem com frequência em antigos locais romanos em todo o norte da Europa. Alguns teorizam que esses dodecaedros eram itens decorativos ou detentores de castiçal, já que alguns exemplos foram encontrados com cera dentro. Outras teorias sugerem que seu uso pode ter sido para medir o tamanho de objetos distantes, detectar moedas falsificadas com base em seu tamanho ou até mesmo prever a sorte para as pessoas. Uma teoria mais recente aponta os tamanhos variados dos buracos nas faces dos dodecaedros, sugerindo que podem ser buracos para os dedos e polegares, ao redor dos quais as luvas podem ser tricotadas. Isso se alinha com o fato de que a maioria desses objetos foi descoberto nas regiões mais frias do norte da Europa. Dito isso, as teorias para o seu uso são atualmente impossíveis de confirmar, pois não há referência ao seu propósito em nenhum recurso romano, escrito, artístico ou outro, a que temos acesso hoje. Sem evidências sólidas da época para apoiar qualquer uma dessas teorias, os dodecaedros romanos permanecem um mistério por enquanto. Mistério de Air Force Beach. Em 2018, um homem que visitava a Air Force Beach, em Evans Head, na Austrália, encontrou uma espécie que parecia um casu gigante e alienígena. Este objeto de coçar a cabeça consistia em 2 pedaços de tubos de plástico de 3 metros de comprimento, embrulhados em plástico preto, todos amarrados em rede de pesca. Em uma extremidade havia uma cúpula de plástico, aparentemente abrigando algumas peças elétricas, embora elas não parecessem estar conectadas a nada, dentro da tubulação de plástico. A única pista sobre a origem ou propósito do item era a palavra Falcon, escrita na cúpula. Isso levou alguns a sugerir que pode ter pertencido à empresa de petróleo Falcon, com base ao sul do litoral, em Sydney. Porém, a empresa ainda não apresentou uma explicação para isso. Outros sugeriram que o objeto poderia ser um farol flutuante, usado para a pesca com rede, talvez carregando algum tipo de rastreador, que de alguma forma se soltou do resto da rede. Seja o que for, mais de 2 anos depois, nenhuma conclusão oficial foi lançada. Então, o que você acha que pode ser? O que você acha da minha sugestão de casu alienígena? Conta aí nos comentários. Os discos de Volgogrado. Algumas descobertas que as pessoas fazem são completamente inovadoras ou bastante mundanas, dependendo de para quem você pergunta. Para os membros do grupo russo de investigação de mistérios Kosmopoisk, encontrar este grande disco de pedra em uma expedição perto de Volgogrado, na Rússia, foi uma descoberta extraordinária. O disco de 4 metros de largura foi relatado como um dos vários na área, e para o grupo que os descobriu, sua forma de disco não era de pouca importância. De acordo com o grupo, o formato da pedra, juntamente com o fato de conter tungstênio, um metal usado em projéteis
e aeronaves militares era evidência de origem extraterrestre. Isso mesmo. Esses exploradores, que por acaso são entusiastas de OVNIs, declararam que esses discos eram naves espaciais ou drones alienígenas antigos. De acordo com o grupo, a razão pela qual eles não parecem mais como se poderia esperar de um disco voador é que eles caíram há milhões de anos atrás, e seu metal se degradou desde então. Agora, para a maioria das pessoas, essa conclusão pode parecer um pouco de loucura, e pessoalmente eu concordo. Afinal, não é tão incomum que pedras dessa forma apareçam na natureza, como massas compactas conhecidas como concreções. Elas se formam quando os minerais preenchem os espaços entre os corpos maiores de rocha durante longos períodos. Essas concreções acabam sendo mais duras do que a rocha ou o solo circundante, e se esses estratos circundantes se erodem ou caem, a concentração interna é revelada. Concentrações foram vistas como uma curiosidade por centenas de anos. Então as conclusões do outro mundo de Cosmopoisk não são nada de novo. Além disso, a equipe não forneceu evidências sólidas de que essas rochas continham tungstênio, e mesmo que o fizessem, isso não seria uma evidência definitiva de extraterrestres. Embora seja raro, o tungstênio ocorre naturalmente no minério, geralmente misturado com outros compostos. Portanto, embora esses tipos de rochas sejam, sem dúvida, curiosidades fascinantes, concluir que são de origem alienígena é uma viagem grande o suficiente para ir da Terra para Marte. Bolas espaciais. Embora alegações infundadas de objetos estranhos vindos do espaço sideral sejam relativamente comuns, apenas muito raramente essas alegações são comprovadas como verdadeiras. Porém, incidentes de objetos intrigantes caindo do céu realmente aconteceram em várias ocasiões nos últimos anos. Em 2 incidentes separados, uma vez na Austrália em 2008 e novamente na Espanha em 2015, 2 objetos esféricos quase idênticos caíram do espaço nos campos de agricultores. Apesar de acontecerem com 7 anos de diferença, os objetos tinham uma aparência muito semelhante, sendo bolas de metal retorcido e desgastado. Com o seu design em espiral, certamente não parecia que eram meteoritos de ocorrência natural. Então o que eles eram? Depois que as autoridades intervieram para investigar, descobriu-se que ambos os objetos eram pedaços de detritos espaciais, feitos pelo homem que encontraram o caminho de volta à Terra. Acredita-se que sejam partes de módulos de combustível usados e liberados depois que um satélite de comunicações foi lançado da Flórida, em 1998. Eles aparentemente ficaram à deriva, na órbita da Terra, por anos antes de serem puxados de volta para casa pela gravidade para confundir os trabalhadores agrícolas rurais em todo o mundo. Embora as descobertas fossem realmente fascinantes, também havia um elemento de preocupação. Considerando o seu tamanho, os materiais de que são feitos e a velocidade com que atingiram o chão, se um deles tivesse atingido alguém, bem, digamos que não teria sido muito legal. Então, continue de olho no céu. Se não for para os OVNIs, que seja pela sua própria segurança. Mistério do monólito. Em novembro de 2020, um monólito de metal brilhante apareceu no meio de um deserto em Utah. A protuberância em forma de prisma foi vista por autoridades estaduais da vida selvagem, que estavam contando carneiros selvagens na área de um helicóptero. A descoberta na hora causou um rebuliço online, com pessoas relacionando com o monólito, que aparece no filme de 1968, de Stanley Kubrick em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Enquanto o monólito no filme inaugura o próximo estágio da evolução humana, esse não parece ser o caso do de Utah, pois um fotógrafo tirou fotos dele sendo desmontado dias depois. Acabou sendo pouco mais do que alguns compensados e chapas de metal escavadas no chão, e depois de recuperadas, tudo o que restou foi sua base e uma pilha de pedras. Mas esse não foi o fim da história. No final de novembro, outro monólito de metal de aparência notavelmente semelhante foi descoberto, dessa vez na Romênia. Menos de uma semana depois disso, mais um do mesmo tipo apareceu no topo de Pine Mountain, na Califórnia, com cada um deles tendo uma aparência muito semelhante. Parecia que estavam sem dúvidas ligados. Mas quem foi o responsável? Qual era a mensagem pretendida? E se seria um golpe publicitário? Ainda não foi confirmado. Dito isso, surgiram rumores de que os monólitos altamente divulgados podem ser uma nova tentativa de divulgar a banda de metal progressivo, o último álbum do Tesseract, que apresenta monólitos semelhantes na capa. Porém, até agora, a resposta permanece não confirmada. Escavando por conchas. Enquanto pescava às margens de um riacho em Buenos Aires, Argentina, em 2019, um homem tropeçou em algo que realmente não era um peixe. Percebendo uma pedra incomum ao longo da margem lamacenta, ele foi limpar a terra para retirá-la, mas logo percebeu que era muito maior do que ele esperava inicialmente, e tinha uma textura peculiar de paralelepípedos. Ficou claro que não era uma rocha comum. E quando especialistas foram chamados para escavar o objeto, descobriu-se que era um fóssil notavelmente bem preservado. Para ser mais preciso, essa era a concha fossilizada de um gliptodonte, um parente antigo e gigante dos tatus, com uma enorme concha de placa óssea e uma cauda em forma de clava, que foi extinta há cerca de 10 mil anos atrás. Encontrar esses espécimes tão bem preservados é raro, embora espécimes desse tipo tenham sido encontrados nessa parte da Argentina com crescente regularidade dos últimos anos. Uma descoberta ainda mais impressionante foi feita na área em 2020, quando
quando um fazendeiro pastoreando suas vacas descobriu inicialmente 2 dessas criaturas fossilizadas. Surpreendentemente, a escavação que se seguiu acabou descobrindo um grupo com 4. Essas descobertas recentes seguiram o rastro de uma descoberta inicial feita em 2015, perto da cidade argentina de Carlos Pegazzini, não muito longe de Buenos Aires. Inicialmente assumido como sendo um ovo de dinossauro, este espécime de gliptodonte foi encontrado na margem de um riacho por um homem caminhando em sua fazenda. A Buenos Aires moderna era claramente um ponto de acesso para os gliptodontes antes de serem exterminados, e esperamos que mais descobertas de grandes conchas como essas se seguirão no futuro. Essas descobertas podem causar uma grande confusão no início, mas como vimos, muitas das melhores descobertas também são as mais estranhas. E aí, qual foi a coisa mais estranha que foi descoberta por você ou por pessoas da sua área? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!